as igrejas por onde ele passava. E aqui ele dá um conselho, meus irmãos, para a igreja de Tessalonicenses, dizendo: irmãos, esta mensagem seja para vocês. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Em outra versão diz: irmãos, eu quero que vocês reconheçam aqueles que trabalham entre vocês. A congregação precisa se ombrear com seu dirigente. Em qualquer circunstância, a congregação precisa reconhecer, ela precisa se ombrear com o seu dirigente. Seu dirigente, meus irmãos, é um bom pastor. Não é o pastor, o presidente do campo, mas ele é um bom pastor. É um rebanho que está sendo confiado a ele, para ele cuidar. E ele precisa cuidar desse rebanho, mas também a congregação precisa também cuidar do obreiro que vai cuidar da congregação. Então Paulo está pedindo aqui, dando um conselho para os irmãos: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, ou seja, respeito, consideração para com o dirigente, os que trabalham entre vocês, e os presídios do Senhor que os admoestam. Ou seja, presídio é aqueles que dirigem, é aqueles que vão dar continuidade ao trabalho. Então, meus irmãos, esse é um pedido bíblico, esse é um pedido, meus irmãos, que a palavra do Senhor pede para cada um de nós, em especial para vocês. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, não é pequeno, mas é grande apreço, os que trabalham entre vocês. E os presídios do Senhor, eles vão presidir, cuidar de vocês, meus irmãos, no Senhor. Não é segundo os seus pensamentos, suas convicções, mas é segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero me reportar nesse momento a este casal, ao presbítero Cícero Romão, a sua esposa, o sábio Salomão também, meus irmãos, deixar escrito em Provérbios 27, 23: procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Esta palavra serve para mim, sou pastor, mas serve para o Senhor, que é presbítero. A palavra presbítero significa pastor. Os presbíteros, meus irmãos, eram na Bíblia Sagrada, e ainda é, os pastores locais, aonde Paulo fundava o trabalho, e ali ele separava os presbíteros, os pastores locais, para cuidar daquele rebanho. Não deixa de ser, só não tem um título registrado na Comiadela, na CGATB como pastor, mas aqui eles são pastores. Os presbíteros são co-pastores. Existe o pastor presidente e existem os co-pastores, que são os presbíteros. Então hoje Deus está confiando a este casal, ao presbítero Cícero Romão, este rebanho, esta congregação. Procure conhecer o estado das suas ovelhas. Vocês devem fazer o trabalho de conhecer, visitar cada irmão, cada família, conhecer as situações pelas quais eles estão passando, os problemas pelos quais eles estão passando. Vocês precisam conhecer o estado das suas ovelhas, ou seja, esta congregação que o Senhor Jesus está confiando em vocês hoje. Graças a Deus. É um casal e com certeza ele vai chegar com a sua esposa, vão marcar um horário para visitar vocês, vão estar lá fazendo aquela visita, e que os irmãos possam recebê-los com muito amor, meus irmãos, com muita alegria. Este casal na sua casa, eles estarão orando, conversando,
vocês. Eu tenho certeza que Jesus vai usá-los poderosamente. Deixando mais um versículo, meus irmãos, tanto para a igreja como também para este casal abençoado, que se encontra, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual, da doutrina. São duas coisas: cuide de você mesmo, cuide da sua vida espiritual, e cuide também da doutrina, ou seja, dos ensinamentos. Não abra mão da doutrina, não abra mão dos ensinamentos da palavra de Deus para agradar A, para agradar B, não. Cuide de você, ou seja, da sua salvação. Cuide também da salvação dos irmãos também, porque você cuidando de você e cuidando da doutrina, você estará também cuidando do rebanho também. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Então, o pastor, o presbítero, o crente, o dirigente, ele precisa cuidar do presbítero, da sua vida espiritual, cuidar bem da sua vida espiritual, porque isso vai refletir para as ovelhas. Ele precisa cuidar bem da sua vida espiritual, porque ele, cuidando bem da sua vida, ele vai cuidar bem da doutrina. Ele vai ser salvo e também vai salvar as pessoas que lhe ouvem também. Então isso é recíproco. Então nesta noite, meus irmãos, nós queremos fazer essa oração. Queremos fazer essa oração em especial, dando como dirigente o presbítero Cícero Romão desta congregação. Depois estaremos assentando com o vice-dirigente, que é o nosso estimado irmão Raimundo. Eu não posso, meus irmãos, fazer nada, absolutamente nada, se ele vai continuar ou não, sem primeiramente conversar com o nosso irmão. Eu sou um pastor que não, meus irmãos, destitua alguém do cargo ou coloca alguém no cargo se não estiver presente, até porque nós estamos lavrando uma ata nesse momento. Então, o que vale nesse momento é o que está sendo registrado nesse momento. Essa questão da vice-liderança dessa congregação, a gente vê em outro dia, em outro momento. Quero perguntar ao presbítero Cícero Romão: o senhor está disposto a dirigir, cuidar desta congregação, desse rebanho, como diz a palavra do Senhor? Sim. Quero perguntar para a nossa irmã Maria José: irmã Maria, a senhora está disposta a ficar ladeada com o seu esposo, ladeada com o seu esposo nesta obra? E também cuidar desse povo, cuidar desse rebanho, juntamente com o seu esposo? Muito bem, meus irmãos, diante dessas funções, porque nós estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da igreja, que é a coluna de firmeza na verdade, eu convido a se colocar em pé nesse momento, para nós fazermos uma oração em especial, orando e possando esse rebanho. Se os irmãos estão de acordo, digam amém. Graças a Deus, que assim seja. Dobra o joelho de vocês aqui no altar mesmo, por gentileza. A igreja, meus irmãos, estenda as mãos em direção deste casal, por gentileza. Querido Pai, eterno Deus, nesse momento, Senhor, diante da Sua palavra, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diante da igreja que está aqui, Senhor, nós queremos nesse momento fazer uma oração toda especial, empossando, meu Pai, o presbítero Cícero Romão como dirigente oficial desta congregação, e a sua esposa, meu Pai, estará se ombreada em teu servo nesta obra, que o Senhor possa, meu Deus, usá-los poderosamente. Não sabemos, ó Deus, quanto tempo, quantos anos eles vão passar aqui, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Que o Senhor,